Quando falamos no Japão, o que vem à sua mente? Talvez o sucesso mundial dos animes ou a tecnologia avançadíssima, não é? Além dos robôs inovadores e dos animes que conquistam fãs em todo o mundo, existe um país repleto de peculiaridades bizarras que deixam qualquer um de boca aberta. Aqui, banheiros são mais inteligentes do que muita gente. Máquinas de venda automática oferecem desde café quente até roupas usadas, e a vibrante cultura kawaii, que valoriza tudo o que é fofo e colorido. Mas nem tudo por aqui é só fofura. Existe um lado do Japão que surpreende até quem já está acostumado com suas excentricidades. Imagine ir para a escola e seus colegas já saberem a cor da sua roupa íntima, ou tomar um banho coletivo completamente nu. Parece bizarro, não é? No vídeo de hoje vamos revelar 20 fatos surpreendentes, e muitos deles completamente impensáveis em outros países. Então prepare-se para conhecer um Japão real, curioso e totalmente diferente do que você imagina. Mas antes, deixe o seu like e se inscreva no canal. Isso não custa nada e me ajuda a continuar trazendo conteúdos incríveis para vocês. Número 1. Roupas íntimas. Vamos começar com uma das curiosidades mais intrigantes. Imagine ir para a escola e seus colegas já saberem qual a cor de sua roupa íntima. Parece estranho, certo? Mas em muitas escolas secundárias japonesas, é exigido que todos os alunos usem roupas íntimas brancas. Talvez possamos concordar que isso é bastante invasivo, mas a situação pode ser ainda pior, pois alguns professores verificam se os alunos estão realmente seguindo a regra, o que resulta em um grande constrangimento. Embora seja uma regra comum em várias regiões do Japão, em outros países isso poderia ser considerado uma violação dos direitos individuais e da privacidade. Número 2. Bonecas do amor. Outra coisa bizarra que chama atenção no Japão é o uso crescente de bonecas realistas, que muitas vezes se tornam a principal companhia de pessoas que vivem sozinhas. Essas bonecas são feitas com um nível tão alto de detalhes que parecem humanas. Pele com textura real, cabelo implantado fio a fio, olhos brilhantes e expressões que imitam emoções. Em alguns casos, as pessoas tratam essas bonecas como esposas, amigas ou até membros da família, dando nomes, passeando com elas e até comprando roupas novas regularmente. O mais curioso é que algumas lojas oferecem bonecas personalizadas, permitindo escolher rosto, altura, formato do corpo e até voz. O mais bizarro ainda é que alguns japoneses mantêm relações com essas bonecas. E apesar de parecer exagero, muitos japoneses enxergam isso como uma forma de aliviar a solidão e evitar relações complicadas. Para quem vê de fora, essa prática pode parecer bem estranha, mas dentro da realidade japonesa é mais comum do que se imagina. E ainda levanta debate sobre solidão e isolamento no país. E você, compraria uma boneca dessas? Número 3. Vida de aluguel. Outro fato estranho que só se vê no Japão é o serviço de namorados, amigos e até famílias inteiras de aluguel. Algo que parece saído de um filme, mas é totalmente real e comum nas grandes cidades. Aqui, é normal contratar uma pessoa para fingir ser seu namorado, sua esposa, seu melhor amigo ou até um parente. Tudo para acompanhar em eventos, cumprir compromissos sociais ou simplesmente fazer companhia em momentos de solidão. Para você ter uma ideia do tamanho da procura por esse serviço, existem até empresas que oferecem atores treinados para desempenhar papéis específicos. Marido carinhoso, filha rebelde, avô sábio ou até um grupo completo para simular uma família perfeita. E o mais curioso é que muitos japoneses usam esse serviço para esconder divórcios, disfarçar a falta de amigos ou evitar desapontar colegas de trabalho, e até chefes. Isso tudo acontece porque o Japão enfrenta um problema crescente de isolamento social, o que transforma esse serviço em algo cada vez mais procurado, e ainda mais bizarro aos olhos do resto do mundo. Número 4. Cafés temáticos. Outra peculiaridade bastante popular no Japão são os maid cafés, especialmente em áreas como Akihabara, em Tóquio. Nesses estabelecimentos, atendentes vestidas como empregadas domésticas tratam os clientes como mestres e oferecem uma experiência imersiva e única. As chamadas maids atendem os clientes de maneira atenciosa e divertida, incluindo desenhar com calda de chocolate nos pratos e realizar pequenas performances, como dançar ou cantar, para entreter e garantir uma experiência memorável.
O foco não está apenas na comida, mas sim na experiência de ser tratado com cuidado e diversão. Essa atmosfera descontraída é o coração do conceito de Made Cafés, que proporciona um serviço envolvente e personalizado, diferente de qualquer outro café tradicional. Número 5. Melancias quadradas. Se você é fã de alimentos únicos, provavelmente ficará intrigado com as melancias quadradas do Japão. Essas melancias, exibidas de forma muito mais sofisticada do que as redondas, são um espetáculo comum nos supermercados japoneses. Apesar do preço elevado, essas melancias são vendidas em várias variações, começando em torno de $100. O que torna essas melancias especiais é sua forma, pois o sabor é semelhante ao de uma melancia tradicional. A forma quadrada facilita o corte em pedaços. Portanto, essas melancias são frequentemente consideradas mais como uma exibição do que uma escolha comum de alimentos. Número 6. Banhos públicos. Outro aspecto curioso do Japão é a cultura dos banhos públicos. No país, é muito comum ver pessoas de todas as idades compartilhando o mesmo espaço em onsens, as tradicionais casas de banho. Enquanto em outras partes do mundo a nudez pública é considerada inaceitável, no Japão, o onsen é uma prática quase sagrada, vista como uma forma de relaxamento, socialização e bem-estar. Compartilhar um banho com outras pessoas, algo que seria considerado estranho ou desconfortável em muitos países, é absolutamente natural no Japão. E você? Teria coragem de visitar um desses lugares? Número 7. Hotéis temáticos. Talvez você já tenha ido a algum motel ou até mesmo a um hotel para curtir a noite em casal. Mas no Japão, essa experiência vai muito além do que imaginamos. Conhecidos como Love Hotels temáticos, esses lugares foram criados exclusivamente para casais, mas oferecem quartos tão diferentes e exagerados que mais parecem cenários de filmes. Ao contrário dos hotéis comuns, aqui cada quarto tem um tema próprio. Você pode entrar em um quarto que imita uma prisão, outro que parece um trem antigo, um consultório médico, uma caverna, um castelo medieval ou até ambientes futuristas com luzes neon por todos os lados. O mais curioso é que esses hotéis são totalmente automatizados. Você escolhe o quarto por uma tela, paga sem falar com ninguém, entra direto e sai sem precisar olhar nos olhos de nenhum funcionário. Muitos desses quartos têm banheiras enormes, camas redondas, brinquedos estranhos, luzes coloridas e trilhas sonoras que completam a fantasia. Bem estranho, né? Mas conte-nos, você ficou curioso ou curiosa para conhecer um lugar desse? Número 8. Espadas. Algo que pode realmente te surpreender é o fato de que, no Japão, possuir espadas é permitido e até visto como normal. Enquanto em muitos países, possuir uma espada pode ser ilegal, no Japão isso faz parte da cultura. As famosas katanas, por exemplo, possuem um papel histórico significativo, sendo associadas aos samurais como símbolos de status e poder. Hoje em dia, muitas pessoas ainda praticam kendo, uma arte marcial com espadas, como forma de preservar essa herança cultural. É possível até comprar uma espada legalmente de um revendedor autorizado, desde que siga as regulamentações. No entanto, o uso inadequado em espaços públicos é estritamente proibido. Número 9. Emprego de empurrar. Outra coisa bastante estranha que se pode ver em cidades movimentadas como Tóquio são os oshiya, ou empurradores de trem. Esses profissionais têm a função de garantir que os passageiros entrem completamente nos vagões lotados durante os horários de pico. Eles literalmente empurram as pessoas para dentro do trem, de maneira eficiente e organizada. Embora no Brasil também enfrentemos trens lotados, ao contrário do Japão, onde há profissionais pagos para isso, aqui o empurra-empurra é espontâneo. Número 10. Cultura fofa. A cultura kawaii, que significa fofo em japonês, está presente em muitos aspectos da vida no país. Desde roupas até mascotes, essa cultura da fofura é uma parte essencial da estética japonesa. A estética kawaii é caracterizada por elementos que evocam ternura e inocência, como personagens de desenhos animados com olhos grandes, cores vibrantes e formas arredondadas. A moda kawaii influencia muitos aspectos do vestuário no Japão. Roupas com estampas de personagens, cores vibrantes, saias plissadas, meias altas e acessórios lúdicos são comuns entre os seguidores dessa tendência.
A moda kawaii também se estende a penteados elaborados e maquiagem expressiva. Além disso, alimentos como bolos decorados, biscoitos em forma de personagens e até mesmo pratos principais artisticamente apresentados são populares. Número 11. Casamento com hologramas. No Japão, a interação emocional ou romântica com personagens virtuais ou robôs vai além de uma curiosidade. É uma subcultura em crescimento. Há casos de pessoas que se casam com hologramas, personagens de jogos virtuais ou até mesmo robôs, buscando neles uma forma de companhia ou amor platônico. Esses casamentos refletem a maneira como a tecnologia e a solidão social se entrelaçam em uma sociedade altamente urbana e densa como a do Japão. Em outros países, essa forma de relacionamento seria considerada incomum ou até preocupante. Número 12. Ilha dos Coelhos. Outra curiosidade estranha sobre o Japão está em uma pequena ilha chamada Okunoshima, mais conhecida como a Ilha dos Coelhos. Imagine chegar em um lugar onde, em vez de cachorros ou gatos, quem domina tudo são mais de 900 coelhos selvagens espalhados por todos os cantos. Uma população que supera em muito o número de moradores locais. Eles correm na estrada, entram nas trilhas e cercam qualquer turista que apareça com um saco de ração. Não têm medo de humanos, sobem no colo, seguem em grupo e transformam a paisagem em uma cena que parece até montagem de filme. O mais curioso é que ninguém sabe ao certo como tudo começou. Algumas versões dizem que coelhos foram soltos por antigos funcionários da região. Outras apontam que eles seriam descendentes de animais usados em experimentos do passado. Sem predadores e com turistas alimentando todos os dias, eles se multiplicaram sem controle. Hoje, essa ilha virou um dos destinos mais bizarros do Japão, onde os visitantes precisam se adaptar às regras dos coelhos, e não o contrário. Número 13. Tatuagens. No Japão, tatuagens ainda são fortemente associadas à Yakuza, a notória máfia japonesa, o que faz com que elas sejam vistas com desconfiança em grande parte da sociedade. Devido a essa conexão histórica, muitas piscinas, onsens, banhos públicos e academias proíbem a entrada de pessoas com tatuagens visíveis. Essa desaprovação cultural é tão profunda que, mesmo em ambientes mais modernos, quem tem tatuagens costuma ser aconselhado a cobri-las para evitar olhares desconfortáveis ou ser barrado em determinados locais. Mesmo que as tatuagens estejam se tornando mais comuns entre os jovens japoneses, o estigma ainda persiste fortemente, especialmente em espaços públicos mais tradicionais. Número 14. Máquinas de vendas. Ao andar pelas ruas do Japão, você irá encontrar muitas máquinas de vendas automáticas. Elas oferecem uma variedade surpreendente de produtos que vão muito além das bebidas convencionais. Além de refrigerantes e águas, é possível encontrar máquinas que vendam café quente, sopas, sucos frescos até produtos inusitados, como guarda-chuvas e roupas usadas. Em outros países, embora comuns, essas máquinas não são tão abundantes ou tão diversificadas. Estima-se que haja cerca de 5 milhões de máquinas automáticas espalhadas pelo país, o que equivale a uma para cada 23 pessoas. Algumas máquinas mais inovadoras oferecem até refeições quentes, como macarrão instantâneo e outros pratos prontos. Essa conveniência extrema e diversidade de opções é algo fascinante para quem não está acostumado com essa cultura. E em muitos outros países, seria difícil imaginar tal abundância de máquinas oferecendo tantos itens diferentes. Número 15. Banheiros. No Japão, até algo tão cotidiano quanto ir ao banheiro se transforma em uma experiência de alta tecnologia. Enquanto em muitos países, os banheiros públicos são simples e, por vezes, sujos, os do Japão são modernos e limpos, com assentos aquecidos, controle de temperatura e até opções para lavar as partes íntimas com jatos de água ajustáveis. Alguns banheiros ainda tocam músicas relaxantes ou imitam o som de água corrente para disfarçar barulhos constrangedores. Há também sensores automáticos para a limpeza dos assentos e até secadores embutidos. Além disso, muitos desses banheiros já contam com design futurista, como os banheiros de vidro inteligente, que mudam de transparente para opaco assim que a pessoa entra para usar. Para quem está acostumado com banheiros convencionais, essa tecnologia transforma algo simples em uma experiência quase futurística.
Número 16. Hotéis cápsulas. Outra coisa estranha e incomum de ver em outros países são os hotéis cápsulas. Famosos por suas acomodações minimalistas, esses hotéis são uma solução prática para viajantes ou trabalhadores que precisam de um local rápido e barato para passar a noite. Essa opção de hospedagem é especialmente popular nas grandes cidades japonesas, onde o espaço é precioso e o custo de vida é alto. Passar uma noite normalmente custa cerca de 3.000 a 4.000 ienes, o que equivale aproximadamente a cerca de 100 a 150 reais. Essas cápsulas incluem colchão, cobertor, travesseiro e um pequeno espaço para pertences. Enquanto esses hotéis são bastante comuns no Japão, em outros países, muitas vezes há normas de habitação que exigem uma certa quantidade de espaço vital por pessoa. E aí, teria coragem de passar a noite em um hotel desses? Número 17. Cabelos. Cortes de cabelo para meninos têm suas particularidades no Japão. Embora muitos apreciem um corte estiloso e ousado, nem todos têm permissão para adotá-lo, especialmente os estudantes japoneses. Isso faz com que todos os alunos do sexo masculino tenham os cabelos parecidos ou totalmente iguais. As autoridades justificam a regra como uma forma de promover a lealdade e manter a ordem nas escolas, baseando-se em estruturas hierárquicas. Número 18. Superstição. Um detalhe que passa despercebido para turistas, mas que influencia vários aspectos do cotidiano japonês, é a forte superstição em torno do número 4. Em japonês, a palavra 4 pode ser pronunciada como shi, o mesmo som da palavra morte, e por isso o número é considerado extremamente azarado. O resultado é que muitos prédios, hotéis e hospitais simplesmente evitam usar esse número. Não existe quarto 4, apartamento 404 e, em alguns casos, o andar 4 inteiro é pulado, exatamente como acontece com o número 13 em outros países. Os japoneses também evitam presentear alguém com conjuntos de 4 itens, pois isso é visto como um mau presságio. Em situações mais tradicionais, até placas de carro com o número 4 podem ser rejeitadas. Para quem não está acostumado, isso pode parecer exagero, mas no Japão essa superstição é levada tão a sério que influencia escolhas, construções e até comportamentos sociais, transformando um simples número em algo temido por muitas pessoas. Número 19. Comida perigosa. Agora indo para a parte da culinária, um prato que é uma iguaria no Japão, mas é proibido no resto do mundo por ser perigoso, é o fugu, mais conhecido como baiaco, um peixe altamente venenoso. E não é em todo lugar do Japão que se encontrar este prato. Somente chefes altamente treinados e licenciados podem preparar o prato com segurança. O fígado e outras partes do peixe contêm tetrodotoxina, que pode causar paralisia ou até a morte se não for preparado corretamente. O risco torna o prato uma experiência gastronômica cobiçada por alguns japoneses. Número 20. Animes. No Japão, os animes e mangás são muito mais do que apenas entretenimento. Eles são pilares culturais que cobrem uma grande diversidade de gêneros e temas, atraindo tanto crianças quanto adultos. No entanto, um ponto que frequentemente gera polêmica é a inclusão de personagens que aparentam ser menores de idade em contextos sexualizados. Se você é fã de animes, já deve ter visto algumas dessas cenas em uma série japonesa, que no Brasil seriam censuradas antes de chegar ao público. O que é visto como normal no Japão, em outros países, é proibido por leis rigorosas que buscam evitar qualquer tipo de sexualização, mesmo quando se trata de personagens fictícios. Em resumo, o Japão é muito mais do que tecnologia avançada, animes famosos e cidades iluminadas. Por trás de toda essa modernidade, existe um país repleto de tradições curiosas, costumes inesperados e hábitos que para muitos seriam considerados completamente fora do comum. E é justamente essa mistura de fofura, estranheza, criatividade e cultura que torna o Japão tão fascinante. Estes foram apenas alguns dos fatos mais surpreendentes do país. Este vídeo chega ao fim. Agora conte-nos, o que mais chamou a sua atenção? Se você chegou até o fim deste vídeo, deixe seu like e inscreva-se no canal. Isso me incentiva a continuar trazendo mais conteúdos. Até o próximo vídeo.